Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de DJ. Sempre lembrando que este curso, este conteúdo foi criado com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Na última aula, nós aprendemos a fazer a mixagem básica, nós aprendemos as técnicas de mixagem básica e hoje nós vamos aperfeiçoar estas técnicas, vamos passar para a mixagem avançada. A forma correta mesmo de fazer uma mixagem, algo além do básico. Lembrando que é muito importante frisar que antes de você iniciar os treinamentos, quando você tiver condições, ou mesmo se você já tem o equipamento para fazer o treinamento em sua casa, no seu trabalho, qualquer que seja o local, é importante que você adquira os conhecimentos da aula anterior, da mixagem básica, faça um bom período de treinamento, treinando a mixagem básica, para depois iniciar a mixagem avançada, que é o conteúdo desta aula. Você, para conseguir concretizar a mixagem avançada, tem que dominar as técnicas de mixagem básica. Então isso é muito, mas muito importante. Treine bastante todo o conhecimento passado na aula anterior. A partir só do momento em que você dominar as técnicas da mixagem básica, é que você vai começar a treinar e praticar o conhecimento adquirido nesta aula de hoje, na aula de mixagem avançada. Ok, pessoal? Combinado? Então, recapitulando, na aula passada, vocês lembram, quem assistiu lembra, que nós temos que, para realizar a técnica da mixagem básica, para realizar uma mixagem básica de um modo geral, nós precisamos de 3 pilares importantes de sustentação. Primeiro, deixar o BPM alinhado. As duas músicas têm que estar na mesma velocidade. As batidas por minuto das duas músicas devem ser as mesmas. Por exemplo, se a música desse lado direito, que no caso hipotético nosso aqui vai ser a que está tocando, estiver com 130 BPMs, 130 batidas por minuto, a música do meu lado direito, que é a que vai tocar, que vai entrar no set, que vai ser mixada com a que está tocando, também deve estar em 130 BPMs, 130 batidas por minuto. Se tiver diferença, não rola. Então, este é o primeiro fator. Depois, é importante que os níveis de volume estejam corretos. Lembram da aula anterior? Por exemplo, vou soltar uma música aqui, ela está batendo em 4 decibéis. Tá? Vamos soltar uma outra música, também batendo em 4 decibéis. Existem situações em que a música pode, de repente, estar olha, que, por exemplo, subiu para 7 decibéis. É importante que a gente regule isso, olha só. Regulo para 4. Então é super importante que as músicas estejam no mesmo nível de volume. Caso ocorram situações em que uma música está mais alta que a outra e, por consequência, a outra mais baixa que a uma, a mixagem vai ser comprometida, não vai ficar tão boa, porque vai haver uma discrepância de volume, certo, pessoal? E o outro pilar de sustentação da mixagem é que a mixagem deve ser iniciada no início da barra musical da música que está tocando, ou seja, abre aspas, no 1, O 1 é aquela contagem de 1 a 8, que 8 tempos formam uma barra musical, e o 1 é o início da barra musical. Em aulas passadas, vocês tiveram a possibilidade de receber o conhecimento de que no 1 tudo começa. Sempre no 1 são inseridas as atrações da música, são inseridos os complementos da música. Então sempre o vocal entra no 1, sempre um break entra no 1, sempre uma batida, ela começa no 1, a inserção de uma guitarra, de um efeito, de qualquer que seja um instrumento, tudo começa no 1 e ele vai sendo constituído em loops. Então a mixagem, a colagem, a mistura das duas músicas deve começar no 1 também. Então estes são os 3 pilares de sustentação da mixagem básica. Recapitulando, alinhamento de BPM, calibração de volume, as duas músicas devem estar no mesmo nível de volume, assim como devem estar no mesmo número de BPM, na mesma velocidade, e início, soltar a mixagem no
1, no início da barra musical. E aí você, depois que fez isso, vai conferir no fone de ouvido, né, antes de abrir aqui o crossfader, antes de abrir a mixagem para as duas músicas tocarem juntas, depois que você alinhou o BPM, alinhou o nível de volume, soltou no 1, você confere no fone de ouvido, antes de abrir a mixagem para o público escutar, você confere no fone de ouvido, vê se as músicas estão tocando juntas, estão alinhadas, se as batidas estão batendo de uma maneira alinhada, batendo de uma maneira uniforme, tá? Aí você verificou, constatou que está tudo certinho, as batidas estão sincronizadas, volume calibrado, BPM obviamente calibrado, se a batida estiver sincronizada, o BPM vai ser o mesmo. Aí sim, depois de checar essas informações no fone, você abre a mixagem. Outro detalhe importante, vejam só, um macete. Soltou, iniciou a mixagem, verificou o BPM alinhado, verificou o nível de entrada das duas músicas calibrado. Antes de abrir a mixagem, percebeu que não está legal, que não está sincronizada a mixagem, que as batidas não estão sincronizadas, para no kill e começa tudo de novo. Espera chegar o novo início da barra musical, o novo 1, e solta novamente a música. Porque pode acontecer, por uma fração de segundo você bobeia e não dispara no início, ou você se perde na contagem da barra musical, dos tempos musicais, e solta, ao invés de soltar no 1, solta no 3, e aí não vai dar certo também. Então cheque todos estes fatores, ok? E aí sim, a gente vai agora para a mixagem avançada. Fazendo tudo isso, o que torna a mixagem mais avançada, torna a mixagem com um nível de dificuldade maior, mas com um nível final melhor para quem está ouvindo. Olha só, a gente inicia a música, vamos lá. Olha só, o complemento da mixagem básica, mais um fator para a mixagem avançada. Qual que é o complemento? A gente inicia a mixagem com o grave cortado. Aqui é o nível de volume de grave. Então a gente fecha todo o ganho de volume de grave e inicia, abre a mixagem com o grave cortado, né? Fechado o volume. Por quê? Para não ser uma inserção tão abrupta, não ser uma inserção muito volumosa, para ficar uma coisa mais suave, mais gostosa de ouvir, a música que vai entrar com o grave fechado, né? Então vamos lá, recapitulando. Alinha o BPM, as duas músicas estão no mesmo BPM. Alinha o nível de entrada de volume. Dispara a música no 1, no início da barra musical. Checa no fone de ouvido, vê se elas estão sincronizadas. Estando sincronizadas, antes de abrir, você fecha o grave. Aí você abre a mixagem com o grave fechado e conforme as músicas forem tocando, você vai fechando o grave da música que está tocando, que vai sair, e abrindo o grave da música que está tocando, mas é que vai entrar. E aí você faz uma transição mais suave, mais macia, uma transição muito mais audível, muito mais gostosa para ser ouvida. E aí depois você faz a passagem. Vou mostrar isso na prática já para vocês, lembrando que é super importante sempre a criatividade de cada DJ, num estágio mais avançado, depois de você treinar bastante, de dominar as técnicas de mixagem, você pode entrar com o grave fechado e fazer uma inversão, abre o grave e fecha, depois volta e fecha o outro grave, traz o crossfader para cá, toca uma música só, traz o crossfader para lá, toca outra, toca as duas juntas, faz reversos, que é o que a gente chama de ir e voltar com o crossfader para fracionar a batida da música que está saindo, para que ela entre fracionada na batida da música que está entrando. Enfim, são técnicas que os DJs usam para incrementar, para deixar o seu set e a sua performance mais bonita. Inserção de efeitos nas músicas, aí sempre é aquela pitada de criatividade de cada DJ, tá bom, pessoal? E isso é muito importante. Vamos lá? Vamos ver como é que se faz então? Aqui então, olha só, tocando a música, chequei aqui, ok, 129 batidas por minuto, ok, 129 BPM. Enquanto ela toca, vou disparar a outra música, aqui já não tá, ó, só simulando aqui, voltei um pouco para trás, não tá, então vou alinhar o BPM aqui, 129, para que fique na mesma batida da outra música,
129, ok. Confirmo aqui que também com 129. Vou checar o nível de entrada de volume, é o mesmo, olha só. Os dois com 4 decibéis. Se tivesse alguma alteração, um tivesse mais baixo ou outro mais alto, eu faria compensação aqui nesses níveis de volume, correto? Então agora vou adiantar a música para entrar na parte, para a gente não perder muito tempo aqui, vou adiantar a música para a gente entrar na parte, no final time dessa música, na parte final, e aí vocês vão ver, né, o exercício aqui da mixagem avançada, lembrando que nós temos já 3 fatores dominados. Já calibrei o volume, já calibrei, né, primeiramente calibrei o BPM, depois calibrei o volume e já vou soltar no 1, olha só. Soltei no 1. Músicas alinhadas, eu corto o grave e abro a mixagem. As duas músicas batendo juntinhas. Agora eu faço a troca. Olha só. E faço a passagem. Então, a mixagem avançada, essencialmente, lembrem do que eu estou dizendo, essencialmente naquelas 3 situações, naqueles 3 pilares de sustentação de uma mixagem, que acontece efetivamente? A gente insere o corte de frequência do grave para depois a gente fazer a virada, fazer a passagem do crossfader, tirando um grave, né, abrindo um grave e fechando o outro, abrindo o grave na música que vai entrar, fechando o grave da música que vai sair. E aí é importante que vocês saibam também, agora eu vou fazer um outro tipo de mixagem, né? Vamos aprofundar um pouco mais na mixagem avançada. É importante que vocês lembrem, na verdade, não é? Nas primeiras aulas eu fiz aquela tradução direta do que significa disc jockey, né? Lembrando do jockey que fica ali no cavalo, né? Que tem o controle do cavalo, do animal, então disc jockey é o cara que tem o controle do disco. Então a mixagem avançada, além de você estar inserindo esta ação de corte de frequência para deixar a mixagem mais gostosa, mais agradável de ser ouvida, você, a partir do momento em que, como é um disc jockey, como tem o controle, a partir do momento que você tiver o controle do disco, o controle dos discos da música, você insere efeitos nessa mixagem e insere performances nessa mixagem, que é o que nós vamos ver na próxima aula também. Mas vamos agora demonstrar mais um exemplo para vocês de mixagem avançada, né? Olha só, vamos inserir efeitos também nesta mixagem. Vamos lá. Lembrando, já tem aqui o BPM calibrado, já tem o nível de volume calibrado, vou soltar no 1, vou entrar, vou checar no fone de ouvido, ver se a mixagem, se as batidas estão alinhadas. Estando alinhadas, vou soltar aqui o crossfader, vou abrir o crossfader para começar a mixagem. Antes de abrir, abro com o grave fechado. E aí depois, criatividade do DJ. Escutem só. Junto, abri a mixagem. Só fiz uma intervenção para alinhar a batida e ó. Beijos. Aí está a mixagem avançada, pessoal. Essencialmente, o que difere a mixagem avançada da mixagem básica. Na mixagem, vou até cortar o som para ficar fácil para vocês entenderem. Na mixagem básica, você alinha o BPM, calibra o nível de volume, dispara a música que vai tocar no 1, no início da barra musical, checa no fone de ouvido se elas estão alinhadas, se não tiver, começa tudo de novo, mas se estiverem alinhadas, você abre a mixagem e faz a passagem de uma música para outra aqui no crossfader. Essa é a mixagem básica.
o que difere a mixagem avançada para a mixagem básica? Além de fazer tudo isso, vamos recapitular, alinhar o BPM, alinhar a calibração de volume, checar a calibração de volume e calibrar se está tudo certo, soltar a música que vai tocar no início da barra musical da que está tocando, checar com o fone de ouvido se elas estão alinhadas, abrir a mixagem, até aqui mixagem básica. Aí, ao invés de eu fazer a passagem direta, não, eu mantenho, né? Antes de abrir a mixagem, eu corto a frequência de grave, aí sim eu abro a mixagem, já começamos a mixagem avançada. Eu abro a mixagem, faço a troca de frequência, vou aí então tirando o grave da música que está saindo e colocando o grave na música que está entrando e começo a inserir efeitos ou performances ou samplers, começo a inserir mais coisas na mixagem porque eu sou o DJ e tenho o controle do disco. E aí que entra a criatividade pessoal de cada DJ. Essa criatividade é que difere o seu set de outros DJs, né? O básico, com esse curso, todo mundo vai fazer. Agora, o avançado, eu estou dando algumas dicas do que você pode inserir. Você tendo o controle do disco, como é o propósito do disc jockey, do DJ, você pode fazer o que quiser com a sua criatividade. As duas músicas estando batendo juntas, aí é hora de aflorar o seu talento e inserir efeitos, inserir samplers, cortes de frequências, back to back, que é joga para um lado, joga para o outro, um pouco da batida de cá, um pouco da batida de lá, as duas juntas, só a de cá, fracionamento da batida do outro lado. Estes são recursos que você pode realizar na sua mixagem avançada. Então, espero que vocês tenham gostado desse recurso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e na próxima aula nós vamos falar sobre performances e também vamos ter algumas dicas de como fazer scratches. Sempre lembrando que estas funções devem ser treinadas por você depois que dominar as anteriores. Então, faça as aulas, assista às aulas, treine e vá realizando o curso por etapa. A partir do instante em que você dominou já todo o conteúdo de uma aula, você passa para outra, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Valeu, gente!